Bem, amigos, estamos de volta ao programa de Cidadania, recebendo no terceiro bloco o Dr. Fernando Pereira da Silva, ele que é promotor de justiça de Praia Grande, atua no júri, nas execuções penais, no juizado especial criminal e corregedor também da polícia lá de Praia Grande, não é isso, doutor? Exatamente, doutor. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado ao senhor. Eu queria, antes de mais nada, também parabenizá-lo pelo programa. É um programa que a gente vê que a cada dia vem crescendo a repercussão desse programa aqui na Baixada Santista e especialmente a repercussão que a gente percebe com uma plateia, um público muito mais seleto, um público de alto nível aqui. Obrigado, que assiste o programa. Obrigado. Doutor, eu sei que o programa hoje vai ficar curto, né? Eu combinei com o Dr. Fernando para falar alguns assuntos, a gente sabe que é muitas informações para ser prestadas, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta rapidamente. Doutor, veio de que comarca para Praia Grande? A minha carreira, ela se iniciou em Miracatu, aqui também na região do Vale do Ribeira. Do Vale do Ribeira, exatamente. Eu fui depois para Mirandópolis, que já no Oeste Paulista, perto de Araçatuba. Depois estive em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, também fiquei por alguns anos lá em Cruzeiro. Passei por Brás Cubas, que é uma distrital de Mogi das Cruzes, já na Grande São Paulo, então me promovi aqui para Praia Grande há 2 anos. Perfeito. Miracatu tem um carinho especial, trabalhei muitos anos lá na comarca, viu, doutor? É uma comarca agradável. Bastante agradável de trabalhar. Pena que os bons promotores e juízes, né, vão para Miracatu e depois já pedem transferência. Doutor Fernando, vamos falar uma questão que eu sei que o senhor gosta de falar de tribunal de júri, um grande promotor lá na comarca de Praia Grande, mas um assunto que me preocupou essa semana, até entrevistamos um delegado de polícia da sua comarca, lá, doutor Luiz Evandro. Uma questão que vem me preocupando é o seguinte: essas questões de greve do judiciário, claro que é inegável, né, o direito do funcionário de reivindicar melhores condições de salário, alguns juízes já falaram sobre isso aqui no programa, mas uma preocupação que me vem, além do prejuízo que tiveram os advogados, as partes, enfim, é às vezes a comunidade que pensa que o judiciário está desprestigiado de todas as formas. A gente verificou recentemente uma informação de que um filho de um cantor famoso teve sua casa furtada e não quis comunicar o ocorrido. Como é que o senhor vê essa posição, essa postura da sociedade nessa questão de falta de cidadania, né, e de cumprimento das leis, né, fora isso, né? Essa é uma questão bastante complicada e que acaba trazendo consequências várias não apenas para o próprio judiciário ou para, vamos chamar assim, o sistema criminal de uma maneira geral, que envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça Criminal. Mas ele traz reflexos para a própria comunidade. E eu digo isso porque a prática, ou esse comportamento que nós vemos no cidadão em não registrar a ocorrência, ele está no descrédito, muitas vezes, de que as instituições estão trabalhando, né? Esse mesmo descrédito de que as instituições estão trabalhando para apurar o fato, ou para punir, ou para melhorar a vida daquela população, ela também está do lado do criminoso. Porque o criminoso, no mais das vezes, comete o crime com a certeza da sua impunidade. E isso nós vemos desde o pequeno furtador, desde o pequeno traficante até os grandes, vamos chamar assim, os grandes criminosos de colarinho branco, pela certeza da impunidade. Acontece o seguinte: nós não podemos deixar de acreditar que nós vivemos num sistema, num Estado democrático de direito, em que as instituições devem trabalhar para garantir que a população tenha uma vida tranquila, tenha uma vida segura. A segurança, e o senhor bem sabe disso, é um dos direitos humanos previstos no nosso artigo 5º, a propriedade. E as instituições, elas têm que ter, e é o ponto que eu gostaria de chegar, as instituições têm que ter as informações da população sobre o que está acontecendo naquela comunidade, naquela cidade, naquele bairro, para que justamente seja possível a elaboração de políticas de segurança pública. E a política de segurança pública, ela envolve desde uma modificação da colocação de um policial militar ou de uma viatura da polícia militar, desde a colocação de iluminação melhor naquele bairro, a colocação nas cidades em que isso acontece. Aqui em Santos, em Praia Grande, nós temos o sistema de monitoramento que as prefeituras fazem com câmeras nos cruzamentos e nas ruas. Então, a partir do momento em que o cidadão escolhe
ou ele opta por não registrar a ocorrência, ainda que ele tenha todo o descrédito de que aquilo vá prosperar, a investigação irá prosperar e identificar o responsável por aquele crime, ela também está deixando de alimentar de informação o sistema de segurança e isso reverte para ela própria, contra ela própria, porque o Estado não vai ter os dados precisos para estruturar uma política de segurança pública mais adequada ou mais efetiva naquela comunidade. Olha, nos longos anos de trabalho, o que eu tenho visto é o seguinte: quando diminui o número de processos, até juízes se criam novas varas, mas também o Tribunal de Justiça retira algumas varas de algumas comarcas. Como também, às vezes, o munícipe, aquela pessoa que sofre um crime, ela não sabe, e é importante frisar, que ela pode procurar o promotor de justiça, pedir para que o réu saia da sala, ela pode pedir o seu sigilo. Quem procura o promotor no Ministério Público tem esse atendimento de pronto, né, doutor Fernando? Claro, claro. Nós temos sempre de portas abertas para atendimento de qualquer cidadão que enfrente qualquer problema. É claro que muitas vezes nós não temos meios para resolver todos os problemas que a comunidade nos traz, mas o atendimento será feito, o encaminhamento será dado para tentar resolver a situação, especialmente aqueles que foram vítimas de crimes e que estejam por algum motivo encontrando dificuldade. Eu queria até só dar um exemplo para o senhor, em que tivemos recentemente, e como o senhor já disse, justas postulações por parte da Polícia Civil, e houve uma greve da Polícia Civil. E a população ficou em alguns momentos desamparada com a inviabilidade de registro de ocorrência. E em muitas dessas situações, e principalmente das mais graves, a população em alguns desses casos procurou o Ministério Público, procurou a promotoria nas suas cidades para ter uma espécie, embora não seja a nossa função, mas para ter uma espécie de um respaldo no sentido de informar o que está acontecendo na sua vida. Perfeito, doutor. Nosso tempo está ficando curto, mas não posso deixar de ouvir a sua opinião, o senhor que faz júris lá em Praia Grande. O senhor é um amante do Tribunal de Júri, como é que o senhor vê essa questão? Tem pessoas que são contra o Tribunal de Júri, quer dizer, pessoas do povo julgando os seus semelhantes, como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que até por ocupar a posição que eu ocupo, o sujeito tem que ser um apaixonado pelo júri. Existem muitas críticas das mais variadas possíveis, muitos defensores apaixonados e muitos detratores apaixonados do Tribunal do Júri, mas eu sou um apaixonado, um dos apaixonados. Eu acho que nós temos que ver a ótica da justiça pelo leigo. Nós não podemos nunca querer comparar ou querer que o jurado decida de acordo, decida igualmente ao que o juiz decidiria. Se a lei quisesse, se a Constituição quisesse que todos os casos fossem decididos como um juiz decidiria, ela garantiria que todos fossem julgados por um juiz. E no Tribunal do Júri, o jurado tem a possibilidade de decidir sem estar preso aos grilhões da lei, vamos assim dizer, né? Perfeito. Rapidamente, doutor, sim ou não? O senhor acha que essa questão da modificação no Código de Processo, com perguntas sendo feitas direto, melhorou o trabalho do Ministério Público e da Defesa também? Sim. Melhorou. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição em que todos nós estamos, advogados e promotores, aprendendo a fazer essa audiência nessa nova sistemática, embora aqueles que atuassem no Tribunal do Júri já o fizessem diretamente. Perfeito, doutor. Só tenho que lhe agradecer, deixo passar com as conclusões finais, já lhe convidando para vir outras vezes, se Deus quiser, já com algumas modificações que ainda não vamos falar ao telespectador, mas que eles vão ter surpresas nos próximos programas. Eu agradeço mais uma vez ao convite do Dr. Walter, parabenizando mais uma vez pelo programa também, e estou sempre à disposição do senhor e à disposição da população que, por algum motivo, tiver algum problema, que nos procure na Promotoria de Justiça, que será atendido. Vamos convidá-lo uma hora para falar de execução penal, que é o elo final de um processo, e às vezes as pessoas, até o próprio advogado, as partes esquecem desse momento tão importante que é a execução da pena, né? É um ciclo todo que busca a ressocialização daquele sujeito que infringiu a lei. Perfeito. Doutor Fernando, obrigado, viu? Muito obrigado ao senhor, doutor. E a você, nosso telespectador, infelizmente nosso programa chega ao seu final, mas você já sabe, você tem mais direito de cidadania na internet. O programa fica por aqui, ele é feito com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa.